capítulo de número 6. A nossa leitura está aí. 1 Coríntios, número capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo. 1 Coríntios mesmo? É 12. Hã? Capítulo, versículo 12, né? 12 e 20. Tá. Vamos lá. Texto áudio. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir ao Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. É claro que o Senhor cuida, mas nós também temos que fazer a nossa parte em cuidar do nosso corpo. Amém, meus irmãos? Porque o nosso corpo, ele é o quê? Ele é templo do Espírito Santo. E o templo, para ser usado, tem que estar com saúde. Porque se o corpo não estiver com saúde, não tem como Deus usar um corpo doente. Avança. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo. E por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Tudo o que o mundo não faz é o que o crente deve fazer. Conservar o seu corpo, cuidar do seu corpo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, vamos lá para a leitura bíblica em classe. Avança aí. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo de número 20. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios, capítulo 6, lição 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Então Paulo está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser, irmãos. Se você quiser beber, ele está dizendo que você não pode? Sim ou não? Não. Está dizendo que você pode. Se você quiser se jogar na prostituição, se você quiser, você pode. Agora olha a continuação. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. O problema está aí. O problema é que o povo se deixa dominar pelas coisas. O drogado se deixa dominar pela droga. O bêbado se deixa dominar pela cachaça. O bandido se deixa dominar pela vida bandida. O crente meia boca se deixa dominar por essa vida medíocre que ele leva, de uma vida espiritual ruim, porque ele se deixou dominar por isso. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por que Paulo, aumenta mais um pouco aí, só um retorno aqui. Por que Paulo está falando desse jeito aqui? Porque Paulo está dentro de uma cultura grega, dentro de uma cultura pagã. Eu vou ler uns negocinhos para vocês daqui, eu recomendei esse livro para vocês aqui, ó. Os deuses do século, o Deus do sexo, e ele mostra como que a sexualidade está ligada intimamente à espiritualidade.
E aqui ele coloca algumas situações aqui, meus irmãos. Esse livro aqui ele escreveu em 2007, parece que eu estava antevendo já 2021. É claro que de lá para cá a coisa vem se arrebentando dia a dia. Mas o Cristo, Paulo está dizendo, o corpo não é dado para a prostituição ou para a imoralidade, mas o corpo ele é para o Senhor. Tem crente que acha que o corpo não serve para nada. Se o corpo não servisse para nada, Deus não teria colocado a alma onde? No fogo do homem. Dentro do corpo. Se ele colocou a alma dentro do corpo, é porque o corpo tem importância no projeto de salvação. Amém, meus irmãos? Amém. O corpo não é para ser maltratado e nem ser jogado na imoralidade, como diz Paulo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Tem crente que até hoje, irmão, não sabe que o corpo vai ser ressuscitado. Tem crente que acha que o corpo não tem nenhuma função no projeto. Nosso corpo será ressuscitado. Se nós estivermos vivos, o que vai acontecer com os vivos? Quando Jesus voltar? Transformados. Nosso corpo será transformado. E quem tiver morto? O corpo ressurgirá, transformado, e juntos subiremos para a glória. Amém? Glória a Deus. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, como diz lá em João capítulo 15, nós estamos ligados no tronco. Nós somos o corpo de Cristo, porque cada um de nós somos membro que perfazemos o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Ele está perguntando, você é crente e você vai andar na vida de prostituição? Você é crente, você vai andar numa vida torta? Ora, se eu sou crente, se o meu corpo faz parte dessa crença, logo meu corpo não pode ser instrumento para ser usado para aquilo que não presta. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz a Bíblia que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão um só. Quando alguém se lança a meretriz, quando alguém se lança a prostituição, se faz um só corpo com a prostituta ou com o prostituto. Tanto faz, para não achar que eu estou aqui com preconceito contra ninguém. Porque serão, disse, dois numa só carne. Veja que a expressão aqui é diferente da de Gênesis. Deixará o pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa ou a sua mulher. A expressão aqui é diferente. Ambos serão uma só carne na imoralidade. Não será uma só carne em santificação para Deus, mas serão só uma só carne na imoralidade ou na prostituição. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Se o meu corpo está ligado a Cristo, a Deus, eu sou um com Ele. Fugir da prostituição. Qual que é a ordem? Fuja da imoralidade. Fuja de tudo aquilo que não presta. Fuja de tudo aquilo que te faz pecar, que te leva para o pecado. Fuja. O que o crente, irmão? Qual é a ordem do crente para enfrentar o diabo? Nós temos 3 ordens. Quais são? São 3 ordens e só 3 que nós temos para enfrentar o diabo. Quais são? A primeira uma está aqui. Fugir. A segunda? Resistir. E a terceira? Orar. Expulsar.
É desta forma que você enfrenta o diabo: fugindo, resistindo e expulsando. Se você não fizer essas três coisas, você vai cair. Foi o que nos aconteceu no Éden. O que nos aconteceu no Éden foi que nós não resistimos, nós não fugimos e nós não expulsamos. Estamos aonde estamos. Portanto, Paulo diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Irmão, aonde nasce toda a miséria humana? Vamos ler. Vamos ler na Bíblia, onde nascem todas as abominações, todas as podridões no coração humano. Tudo isso nasce no coração humano. Deixa eu ver se eu lembro, estava lendo esses dias. O duro é eu lembrar. Esse coração humano é a mente, né? É a mente. Eu acho que é o capítulo 7 de Mateus. Eu acho que eu não vou lembrar não. De cabeça eu não vou lembrar. Mas eu estava lendo esses dias. O próprio Cristo fala, acho que é Mateus capítulo 15, mas eu não vou achar direitinho onde está. Mas ele diz que toda sorte de prostituição, de maldade, de adultério, toda miséria nasce no coração do homem, ou no coração humano. Quando ele diz aqui, em 1 Coríntios, que ele faz aqui, olha, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo, porque tudo isso nasce na alma humana. Já expliquei, corpo não peca. Mateus 15, 19. Pronto, lê aí, Mateus 15, 19. Pode ler. Porque do coração procede os maus pensamentos. Olha aí da onde procede toda a maldade humana, da sua alma. Mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São todas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pronto. O que é que contamina o homem? Tudo aquilo que está dentro do coração humano. Toda a podridão, toda a devassidão está aí dentro da sua alma. Por que Davi falou, Senhor, escondi a tua palavra onde? No meu coração. Quando fala coração, escondi a tua palavra na minha alma, para eu não me prostituir, para eu não fornicar, para eu não falar mal, para eu não fazer toda sorte de miséria. Eu escondi a tua palavra no meu coração, na minha alma, para eu não pecar. Fala, Dani. E no 18 está escrito assim: mas o que sai da boca procede no coração, e isso contamina o homem. Porque tudo está lá dentro da sua alma. Então é isso que contamina a alma humana. É isso que faz o homem pecar. O que está dentro da alma. Corpo não peca. Amém, meus irmãos? Quem peca é a nossa alma. O nosso corpo é expressão. Ele expressa o que a nossa alma quer. Se nossa alma quer pecar, é o corpo que vai dar expressão a essa vontade. Se nossa alma quer se santificar para Deus, é o nosso corpo que vai expressar esta vontade. Porque a alma desencarnada não tem como ela se expressar. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Por que o seu corpo é templo do Espírito Santo, irmão? É a pergunta. Por que o seu corpo é templo do Espírito Santo?
Me ajude. Hã? Bora, meus irmãos. Quero aprender. O que tem dentro do seu corpo? Corpo, alma e espírito. Então, quando ele diz que o Espírito, o nosso corpo é templo do Espírito, é porque o Espírito está habitando aonde? Na nossa alma. É por isso que ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito, porque o Espírito vem em nossa alma que está dentro deste corpo. Amém? É por isso que ele diz. Fica o Espírito Santo junto com o nosso Espírito, hein? Exatamente, porque se ele se desvencilhar de nós, nós estamos danados, estamos na lama. Tá certo? Então por isso que ele diz isso. Versículo 20: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, essa ideia das feministas, meu corpo, minhas regras, cai por terra diante desse texto. O seu corpo não é seu. O seu corpo pertence a Deus que o deu. Portanto, você tem uma regra. E a única regra que importa é a de Deus. Não é meu corpo, minhas regras, não. Meu corpo, não. Este corpo foi dado por Deus e as regras são estabelecidas por Deus. Amém, meus irmãos? Naquele grande dia ele vai perguntar: o que fizesse com o corpo, cadê que você não? Pois é, você vai ter que dar conta. Aí, se nós voltarmos um pouquinho atrás, qual é o problema do capítulo 6? Olha o problema do capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não é o que nós estamos vendo hoje? Nossas questões têm que ser resolvidas entre nós. Mas o que que os cristãos estão fazendo? Estão indo para os injustos julgar a causa dos injustos. Aí no versículo 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Se nós vamos julgar o mundo, como é que nós estamos levando as nossas causas para injustos julgar as causas dos justos? Como é que nós estamos levando nossas questões para esse tipo de gente que nós acabamos de ler? O que tem na alma de um cidadão sem Deus? Tudo aquilo que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 15. É tudo aquilo lá. Aí não, o crente sai daqui e vai lá para um injusto que é cheio daquela podridão para julgar as suas causas. Esse é o problema da igreja de Corinto. Capítulo 6, aqui Paulo está tratando de litígio dentro da igreja. E ele está dizendo como é que vocês estão saindo daí de dentro para ir para fora, para levar a causa de vocês para os injustos. Primeiro, que não era nem para ter essa bagunça na igreja de Corinto. Por que Paulo está escrevendo deste jeito aqui no capítulo 6, irmãos? Por quê? Que tipo de igreja era a igreja de Corinto? Era uma igreja carnal. É o que ele começa a falar lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vocês são carnais. Eu não pude falar com vocês como espirituais porque vocês são carnais. A bagunça era tão grande que a prostituição corria frouxa. É por isso que ele está dizendo aqui: não jogue o vosso corpo na prostituição. Versículo 3: não sabeis vós que havemos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio e juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estimas na igreja. Ele está perguntando aí, irmãos. Então é assim que vocês estão agindo? De menos estima, vocês estão levando a causa de vocês para os injustos? Vocês estão certos nisso? Primeiro, já está errado em ter discussão no meio de vocês. Já está errado
ter litígio no meio de vocês. Além de ter litígio, vocês estão trazendo de dentro da igreja e levando a causa de vocês para os injustos julgarem. Então, os justos julgarão, os santos julgarão os rebeldes que se rebelaram contra Deus. Aí o crente vai e leva suas causas para os rebeldes julgarem. Não é o que nós estamos vendo hoje? Qualquer coisa que você faz hoje, eu te ponho na justiça. Eu te ponho na justiça. Eu te levo para a justiça. Quer dizer, uma coisa que é para ser resolvida entre os crentes, se leva para os injustos julgar. Pastor, quando fala julgar os anjos, é os anjos que pecaram contra Deus lá no céu? Exato. Versículo 5. Para vos envergonhar o digo. Eu vou dizer só para vocês criarem vergonha na cara, minha gente. Porque o que faltava para a igreja de Corinto era vergonha na cara. Então Paulo está dizendo, eu vou escrever isso para ver se vocês tomam vergonha na cara e parem com essa bagunça que está acontecendo aí. Não há, pois, entre vós sábios, não há entre vocês alguém que possa resolver essas questões entre vocês, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Nem o pastor de vocês está prestando aí, minha gente, para julgar a causa de vocês, para vocês saírem e levarem para os injustos. É a pergunta que ele está fazendo. E isso aí muitas vezes cai no mundo e o mundo escarnece da... É o que nós mais estamos vendo, é isso. É verdade. É o mundo escarnecendo. É só você olhar na internet. Você vê os pastores falando, eu vou botar esse irmão na justiça. Olha aí, irmão. Um pastor acusa o outro, eu vou levar esse aí na barra da justiça. Agora, como é que pode? Se o pastor, aquele que deveria julgar a causa, ele sai daqui para ir lá para um injusto julgar a causa. E Paulo está perguntando, não tem ninguém que possa resolver essas questões aí. Mas o irmão vai a juízo com o irmão. Isso perante a quem? Perante a infiéis. Olha, irmão, como que nós estamos. E o que Paulo está dizendo aqui é o que acontece hoje também. É qualquer coisa que você faz, se ouvir da boca de crente, eu vou te levar para a justiça. Eu vou te poder. Paulo está dizendo, é assim que vocês lidam com as questões de vocês? Vocês saem para levar para a mão de infiéis? Porque quem tem que resolver nossas questões, irmãos, somos nós. Quem tem que julgar nossas questões somos nós. Não somos infiéis, porque os infiéis não têm o Espírito de Deus para conduzir, para guiar e chegar no melhor consenso. Amém, meus irmãos? Perante a justiça, alguém sempre vai sair perdendo. Mas perante Deus, ninguém sai perdendo. Todo mundo sai ganhando para a glória de Deus. Há casos e casos. A Igreja do Brasil Paraíso de Lins, o pai do pastor Walter vendeu a igreja. Então teve que ir para a justiça para retomar novamente a igreja. Mas aí o problema foi do pai dele, né? Que foi um injusto. Porque o justo não faz um negócio desse. Mas Deus cobrou, porque ele morreu num desastre de trem ali na passagem. Porque nada passa em branco diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas uns contra os outros. Paulo está dizendo, já é uma vergonha. Já é algo vergonhoso. Ter litígio entre vocês, ter briga entre vocês, ter disputa entre vocês, já é algo vergonhoso. E aí ele continua. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofrereis antes o dano? Então Paulo está dizendo, já é uma vergonha. Já não sofreu a injustiça? Já não sofreu o dano? Aí ele vai. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos irmãos. Você está dizendo, no versículo 7 está dizendo, vocês fazem a justiça, vocês fazem o dano uns contra os outros, minha gente. Agora, que tipo de igreja é essa? Uma igreja carnal. Versículo 9.
Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Como é que nós vamos colocar as nossas questões para os injustos julgar se eles não vão herdar o reino de Deus, meus irmãos? Mas infelizmente a cabeça de muito crente é assim. Pode perceber, qualquer coisa que você faz, eu vou colocar você no pau, eu vou colocar você na barra da justiça. Então quer dizer, o injusto vai julgar a causa do justo. Olha o tamanho da bagunça que nós estamos. Não erreis. E ele fala, não erreis porque, olha, vocês estão errando. Porque primeiro erro é que vocês já estão tendo confusão entre vocês, que não era nem para ter confusão entre vocês. Segundo erro de vocês é sair de dentro da igreja para ir lá para o infiel julgar a causa de vocês. Não é o que o povo está fazendo, não. Toda a sujeira, toda a podridão da igreja está sendo lançada todo dia na internet. Todo dia você vê lá um espumando pela boca lá, falando mal um do outro, metendo pau um do outro na internet. Se Paulo tivesse aqui, Paulo tinha sido era o rei nessa cambada. Paulo não ia ter a paciência que Jesus teve, não, meus irmãos. Se Paulo tivesse aqui hoje, vendo a bagunça que nós estamos vivendo hoje, Paulo já tinha pegado um pedaço de pau e dado um couro em uns 1000 por aí. Porque é o que nós, vocês erram toda hora. É o que nós mais temos é erro. É na internet. É pastor que prostitui, vai outro, grava e põe na internet. É briga dentro da igreja, vai pôr na internet. Eu não vou citar o nome da igreja, irmão. Não vou citar o nome da igreja. Mas a pessoa estava no culto. Eu estou falando de uma igreja antiga. Estou falando de uma igreja grande. Estou falando de igreja pequena. Não vou citar o nome de ninguém, mas não é essa daí não. Uma igreja grande, rica, com membros no Brasil inteiro e no mundo. A luz foi cortada, olha só. Eu digo igreja mundial. Sim. A luz foi cortada. Internacional da Graça, igreja mundial. Certo. A luz foi cortada a mando dos pastores, porque o culto estava acontecendo. Corta a luz. Se os pastores, não contente com isso, agora chama a polícia para tirar essa pessoa de cima do púlpito. E tudo isso sendo gravado, está lá na internet. É só você caçar. É o que Paulo está dizendo. É isso mesmo, gente. É assim que vocês lidam com a questão de vocês? Expondo para o mundo a vergonha de vocês? Expondo para o mundo a nudez de vocês? É assim que vocês trabalham? É assim que vocês tratam? Aí ele fala, não erreis. Olha só, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas é para esse tipo de gente que vocês estão levando a causa de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão tendo confusão entre vocês. Aí ele diz, e é para esse tipo de gente que vocês estão levando a causa de vocês, que não vão herdar o reino dos céus. Amém, meus irmãos? É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Pronto. Agora resolvam as suas questões dentro da igreja e não fora da igreja. Esse é o próprio litígio. Avança. O que é que nós vamos aprender hoje? Visão bíblica do corpo, a criação do ser humano, a visão bíblica do corpo e a visão secular do corpo. Como é que a Bíblia trata o corpo? Como é que o mundo trata o corpo? Avança. Deus nos criou para quê? Nós já acabamos de ler. O ser humano foi criado para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Irmão, eu quero ler uma coisa aqui para vocês. Olha. Nós vamos tratar disso, deixa eu ler. Está na página
67 do livro do Peter Jones. O homossexualismo se tornou um programa para se promover a engenharia social, uma ideologia que destrói tudo. Veja Paulo Eteobrick, uma coisa assim, de novo. Ser homossexual é mais do que montar a casa, dormir com alguém do mesmo sexo e buscar a aprovação estatal, porque tem que buscar a aprovação do Estado para poder legalizar uma situação antinatural. Para se viver desse jeito, ser homossexual significa forçar os parâmetros do sexo, da sexualidade e da família, e no processo transformar a própria estrutura da sociedade. É esse o plano, é esse o projeto dessa ideologia que nós estamos vendo durante toda essa lição. Forçar e quebrar uma estrutura que foi criada por Deus. Segundo, por ser criado por Ele, temos que viver em santidade. Aqui é 1 Pedro, tá? Alguém abre lá em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 15. E leia rapidinho. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 15. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Nós somos criados para a glória de Deus, e assim como Ele é santo, nós temos que ser santo como Ele é. Amém, meus irmãos? Não dá para ser crente e não ser santo. Se for cristão de verdade, tem que ser santo e tem que santificar a sua vida. Mas o mundo em que vivemos prega o uso do corpo e entrega a todo tipo de moralidade. Não é o que você vê na televisão, não é o que você vê nas mídias. Se liberte. Aquela música do Tim Maia, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. É uma suruba global. Todo mundo vai com todo mundo sai com todo mundo. Ninguém é de ninguém. É essa a pregação do mundo. Ninguém é de ninguém. Ninguém se pertence a ninguém. Você é de todo mundo. Você pode ter relacionamento com todo mundo. Por isso que se fala em pansexualidade, que foi visto semana passada. Todo. Ou seja, todo tipo de sexo ilícito pratique. Todo tipo. De qualquer forma, de qualquer maneira. Está tudo liberado. E como diz lá a música, está tudo dominado. Realmente, o mundo está dominado pelo Satanás. E o diabo está fazendo o que ele quer com este mundo que nós estamos aí. E nós fazemos parte deste mundo. E fazendo parte deste mundo, nós temos que mostrar o que a Bíblia diz: que nós não somos, nós estamos, mas não somos deste mundo. Mas enquanto estamos aqui, temos que viver como cidadão dos céus. Amém, meus irmãos? Ou seja, em santidade de vida. Portanto, nessa lição vamos estudar e compreender uma visão bíblica do corpo que é para a glória de Deus. Este corpo que você tem foi dado para glorificar ao Senhor, não foi dado para ser estragado, não foi dado para ser entregue à mão de Satanás. Foi dado para glorificar ao Senhor. Avança. A criação do ser humano, a origem da raça humana. Abra lá, rápido, alguém rápido de Bíblia, me ajude. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse a Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem, a imagem de Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Agora existe uma ideia chamada ideia monista, que é uma unidade. Tudo é uma coisa só. Olha o que diz aqui na página de número 77, Peter Jones. Algo em nosso ser gay e lésbico, com uma abrangente perspectiva existencial, para aumentar a nossa potencialidade espiritual. Então a ideia monista é que a androginia é que há no ser humano o feminino e o masculino junto. E nessa união, nesse ser único, masculino e feminino ao mesmo tempo, aumentará a espiritualidade. E aí continua afirmando. Afirma que os gays possuem os mesmos sentimentos das teólogas feministas radicais, cujo impulso religioso estão sendo mortos pela tradição judaico-cristã. Então quer dizer que eles têm um impulso espiritual maior do que o nosso, mas que está sendo morto pela tradição judaico-cristã. Ou seja, está sendo morto por isso que nós acabamos de ler, que o homem foi criado macho e fêmea. Veja que nós somos um estorvo para eles. Nós somos um entrave para aumentar a espiritualidade deles. Tem mais. O problema real, lembra Clark, não são os cristãos detestáveis. Está aqui. Porque é isso que eles nos consideram. Nós os amamos. Não amamos o estilo de vida que eles vivem. Mas segundo o que está dito aqui, o problema real, lembra Clark, não são os cristãos detestáveis. Não somos nós. Qual é o problema real? Mas odiada cosmovisão bíblica e seu paradigma teológico. Qual é o problema? É a Bíblia. Aonde que eles querem mexer? Na Bíblia. Porque a Bíblia rebate o estilo de vida que eles querem levar. Ainda que seja um livro para viver como eles querem viver, mas na visão deles o que atrapalha o desenvolvimento espiritual desse ser andrógeno, que aí sim o masculino e o feminino, o que atrapalha o seu desenvolvimento espiritual é a palavra de Deus. Ela tem que atrapalhar, porque a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Não tem uma terceira via, é só duas. É um homem e uma mulher. Fomos criados por um ato sobrenatural e soberano de Deus. Irmão, Deus não nos criou por necessidade dele, não. Ah, não, Deus estava lá no céu, se sentindo meio sozinho. Digo, não, vou criar os seres humanos, é porque eu tenho a necessidade. Não, Deus não nos criou por uma necessidade dele, não. Deus nos criou para que em nós Ele glorifique o seu nome em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus não nos criou por uma necessidade existencial, uma necessidade emocional. Ah, Deus está se sentindo sozinho e cansado. Não. Deus não nos criou por uma necessidade, porque Deus é pleno em si mesmo. Em Deus não há necessidades nenhuma. Há no homem, mas em Deus não. Não foi uma criação evolutiva, como diz o cientista. Fomos criados do pó da terra. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Olha aí, irmão. Foi feito alma vivente. Olha aí do que nós somos criados. Nós homens. A mulher foi criada a parte nobre, mas ela é a mesma coisa que nós, pó. Olha que nós somos. Olha de onde nós somos criados. Partir
Deus pegou. Um pozinho, solo solto, grãos finos e soltos da terra. É isso que nós somos, pó. Nós somos o quê? Partículas finas e secas. Nós somos poeira. Nós somos solo solto, que sem Deus nós não somos nada. Avança. Olha o texto hebraico como diz. Esse mesmo texto que nós lemos aí, como que eles traduzem. Deus Todo-Poderoso formou o homem do pó. Agora uma coisa interessante que eles colocam aqui. Isso aqui é a tradição judaica. Dos 4 cantos da terra. Então, Deus Todo-Poderoso formou o homem do pó da terra. E pegou dos 4 cantos da terra. E soprou em suas narinas um sopro de vida. E o homem se tornou uma criatura viva. Aí ele coloca que fala e pensa. Agora, um sábio judaico vai explicar por que é que Deus, segundo a tradição, pegou o pó dos 4 cantos da terra e criou o homem dos 4 cantos do pó da terra. Então ele foi lá, a explicação dada é: Deus juntou do pó das 4 direções da terra, de forma que onde quer que o homem morresse, a terra aceitaria que fosse enterrado. Essa é uma ideia judaica. Mas nós somos criados do pó da terra e fomos criados por um ato soberano de Deus. Portanto, nós somos criados por Deus. O nosso corpo, que não é nosso, que é dele, foi criado por ele, que ele colocou lá a alma em que nós pensamos e falamos. Esse corpo tem que ser usado para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Avança. O termo Adão está referindo toda a humanidade. Leia lá Salmo 73, versículo 5, Isaías 31, versículo 3. Então, quando fala lá que não foi criado, foi feito alma vivente, ou o termo Adão, terra, vermelho, ele está se referindo a toda a humanidade. O que é que diz? Salmo 73, verso 5. Não se acham entravados como outra gente, nem afligidos como outro homem. Isaías 31, 3. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos. É só o 3, só o versículo 3. É só 3? Então, o termo se refere a toda a humanidade criada por Deus. Seja crente, seja não crente, todos somos criados por Deus. Amém, meus irmãos? Ambos, Adão e Eva, são únicos. Porque você vai ouvir alguém dizendo que teve uma pré-criação. Antes de Adão e Eva, teve outros seres viventes. Não, não teve. Os únicos seres que Deus criou é Adão e Eva. E a partir de Adão e Eva, a terra foi povoada. Amém, meus irmãos? A partir de Adão e Eva, a terra foi povoada. Ah, existe vida inteligente fora da terra? Não, não existe vida inteligente fora da terra. A única forma de vida inteligente está aqui na terra e não tem outro lugar que tem vida inteligente como tem na terra. É só aqui. Ah, tem espaço na Não, não tem espaço na Tem ET? Não, não tem ET. Não tem extraterrestres. Não tem nada disso. Vida inteligente só tem aqui, neste mundo criado por Deus e somente aqui. Amém, meus irmãos? Tudo que está criado aí para fora foi criado só em função da terra. É assim que eu creio. Eu não sou físico, não sou astrofísico, não sou astrólogo, mas eu creio que toda essa imensidão que está aí fora, tudo foi criado em função. Esse negócio de ET é coisa de otário.
Eu não devia tanto, né? Mas cada um crê naquilo que acha que deve crer. Só tem micro-organismos por aí. Só, mas vida inteligente, vida humana é só aqui na Terra mesmo. Mas tem pessoas, tem eruditos formalizar essa questão de ET, de extraterrestre. É porque não querem crer no que diz a Bíblia. Nefilim. Então, quando não quer crer na Bíblia, você crê no que você quiser. As professoras estão inventando história de Saci Pererê. A Bíblia lá na escola vai aprender sobre Saci Pererê. Mas aí a pessoa crê naquilo que ela quiser. Mas nós cremos naquilo que diz a Bíblia. Que vida inteligente, vida criada, só aqui na Terra e não mais em nenhum outro lugar. Amém, meus irmãos? Amém. Deus soprou na coroa da sua criação a sua alma, o que nos faz sermos imagem e semelhança de Deus. Irmão, quando você olhar para um cachorro, qualquer animal, não se acha muita coisa do que ele, porque nós não somos. Veja que nós somos criados de onde? E o animal? Pelo poder da palavra de Deus, Deus criou todas as coisas. Então, quando tu olhar um cachorro, não ache que você é alguma coisa melhor que aquele cachorro. Porque qual que é a diferença entre você e o cachorro? Mas tem muita gente idolatrando o cachorro. Sim, mas qual que é a diferença entre você e o cachorro? Entendimento. Apesar que não entende. Nós foi feito pela mão de Deus, né, irmão? E os animais não, né? Só Nós pela nós. Não, mas qual é a grande diferença entre você e o cachorro? Nós temos espírito. Ah, o cachorro late. E você fala eu. Porque você tem consciência de existência. Nós temos espírito. Porque nós temos um espírito, nós temos uma alma que nos dá consciência de existência. O animal não. O único bicho que teve espírito foi o porco. Preferiu a morte. Mas o homem, ele tem consciência de existência. O animal não. O animal só, ele existe. O animal não tem consciência de que ele existe, irmão. Eu tenho 2 cachorros lá. Se eu perguntar para os 2, digo, Nutella, tu existe? Ela vai ficar olhando para minha cara. E eu vou perguntar para o outro cachorro, Marcos, você existe? Ele vai ficar olhando para minha cara. A mula de Balaão falou. Porque eles não têm consciência de existência, mas nós temos. Mas se nós tirarmos a consciência de existência, o que nós viramos? Eles. Uma coisa qualquer. Ainda seremos menos do que eles. Porque se tirarmos consciência de existência, nem latim nós vamos virar um vegetal qualquer. Então, nós somos imagens porque nós temos a nossa alma dentro de nós que foi dada por Ele. É isso que nos faz diferente dos animais. Avança. Constituição do ser humano. Somos constituídos na parte externa de um corpo chamado de homem exterior. Então, como é que nós somos constituídos? De um corpo que é chamado de homem exterior na Bíblia. Temos uma parte interna, o homem interior. Quem é esse homem interior? Essa alma. Vamos ler esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Rápido, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E o outro já para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem achou o primeiro texto ler? Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele está falando do que? Da minha alma. Ou seja, que minha alma, esta alma, vai se renovar de dia em dia. Amém, irmãos? Amém. Então ele está falando do homem interior, não do homem exterior. Ele fala do homem interior, que este homem interior, ele vai se renovar dia a dia. Amém?
1 Tessalonicenses 5:23. E ao mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o seu ser seja santificado para Deus, seu corpo, sua alma, seu espírito, seja santificado para Deus. Irmão, se você não santificar a sua vida, eu coloquei, irmão, quem não viu, veja lá o que eu coloquei essa semana lá, eu coloquei uma meditaçãozinha lá, veja lá o que eu coloquei lá. Eu falei sobre os crentes nominais. Nós temos muitos crentes nominais na nossa igreja. E eu digo, não é só na igreja Luz Divina, na igreja como um todo. Nós gostamos muito de olhar para o quintal dos outros. Falamos dos católicos nominais, que vão de vez em quando. Hoje nós temos muitos crentes nominais. Depois vai lá, está lá postado lá no grupo. Quem não viu, olhe lá. E eu faço uma análise em cima de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14 da igreja Laodiceia. Crente nominal. O crente nominal ele não consegue fazer isso. Ele não consegue santificar o corpo, não consegue santificar a alma, não consegue santificar o espírito, porque ele está totalmente entregue. Não tem força, não tem ânimo, não tem apetite, não tem desejo pelas coisas de Deus. Irmão, apetite e desejo pelas coisas de Deus só vem por meio de uma vida consagrada a Deus, não adianta. Eu vivo dizendo, o crente que continua achando que vinha à igreja uma vez na semana só, à noite, e achar que vai resolver a vida, meu irmão, é melhor sair fora logo, viver no pecado logo, se desgraçar logo de uma vez. Porque, irmão, quando o crente vive assim, a frouxidão espiritual entra nele. A frouxidão espiritual entra e olha, não tem conversa. Irmão, pode gritar, pode berrar, pode chorar, pode fazer. Irmão, olha, é vida no altar. É vida diante de Deus. Crente de verdade tem desejo de estar na casa do Senhor. Ah, mas a luta, irmão, a luta, se nós nos entregarmos à luta, então, meu Deus, para que nós estamos servindo a Jesus? Se eu for me entregar a cada paulada da vida que eu tomo, para que eu estou servindo a Jesus? É melhor não servir logo, então. Porque tem crente que não passa nada e se entrega. Vive uma vida relaxada. E o pior é que lá no texto está dito. Cristo diz para você é tão cega que você não consegue ver sua própria miséria. Você vai conversar com o Ciro desse naipe, crente nominal, irmão, como é que você está? Não, eu estou bem, irmão, estou bem. O cara desapareceu da igreja, sumiu. Vem de vez em quando. E você pergunta, como é que você está? Não, eu estou bem. Bem mal. E bem lascado. E bem do jeito que o diabo gosta. Porque o crente, irmão, qual é o prazer do crente? É louvar a Deus, é vir para a igreja, é glorificar a Deus, é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, é falar da Bíblia, é servir o Senhor. Agora o crente nominal, ele não tem nada disso. Porque ele está vendo uma vida tão frouxa espiritualmente, tão relaxada, que ele não consegue se enxergar mais como um desgraçado, como um miserável, como um pobre, como um nu, como alguém que merece dom. Amém, meus irmãos? Então, nosso corpo não é para ser entregue à prostituição, mas é para ser santificado em tudo. Então, esse tipo de constituição é chamado de tricotomia, isto é, somos formados de corpo, alma e espírito. Então, se alguém perguntar a você, qual é a sua linha? Eu sou tricotomista. Por quê? Porque eu creio que nós somos formados de um corpo, de uma alma e de um espírito. Nosso espírito, o que acontece com o nosso espírito? Para explicar para vocês aí como é que funciona essa questão, para vocês não ficarem embaraçados.
Nosso espírito tem comunhão com o Espírito Santo. E esse espírito tem que controlar esta alma, que é a sede do quê? A nossa alma é a sede das nossas emoções, vontade e intelecto. Esse espírito que tem comunhão com o Espírito Santo, esse espírito tem que controlar esta alma. Porque se ele não controlar esta alma vai ter emoções ruins, vontades ruins e pensamentos ruins. Amém, meus irmãos? Deu para os irmãos entender? Sim? Então, isso é a visão do dicotomista. O espírito tem contato com Deus, tem comunhão com Deus. Esse espírito que está lá dentro da gente, é ele que vai gerenciar essa alma, que é a sede das emoções, da vontade e do intelecto. Quando o homem está sem Deus, ele continua tendo essas mesmas características. Qual é a diferença? Quando o homem está sem Deus, esse espírito que precisa ter comunhão com o Espírito Santo está abafado pela alma, porque a alma é quem está gerenciando a vida do indivíduo e levando a vida para o pecado. Quando essa alma vem para Jesus, a salvação acontece nessa alma e o Espírito que está em nós começa a gerenciar a nossa vida, porque esse Espírito que está em nós tem comunhão com o Espírito Santo. Essa é a visão tricotomista. Amém, meus irmãos? Então nossa alma tem que ter estreito relacionamento com o nosso Espírito, que tem contato com o Espírito Santo. Eu não sou dessa visão, já estou logo dizendo a vocês que eu acho muito complicado, muito difícil de explicar isso aí. Minha visão é: nós somos constituídos de corpo e alma. Difícil de explicar, mas é uma realidade. Não, sim, vocês têm liberdade como vocês quiserem. Isso aqui não é uma coisa que vai interferir na tua salvação nem na tua comunhão com Deus. A gente pode pensar que eu estou falando heresia. Não, isso é uma visão bíblica. Tanto você crê que você é constituído como corpo, alma e espírito é uma visão bíblica, como você crê que você é constituído de corpo e alma é uma visão bíblica. Pronto, acabou. A diferença não vai ter diferença nenhuma, você vai ser salvo do mesmo jeito. Eu acho mais fácil de entender assim, porque como é que você explica? Se eu acabei de explicar que essa alma que está lá fora, gerenciando, e esse espírito está lá com essa alma, esse cidadão morreu no pecado, então quem é que vai para o inferno? A alma ou o espírito? A alma. Porque se a nossa alma está em contato com a carne, Carne não pega, esquece coisa de carne. está desligada do Espírito, tende para as coisas da terra. Sim, eu estou perguntando que se nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, o espírito e a... Pensa o espírito e a alma como o ovo. Tem a gema, Eles não estão intrinsecamente ligados? sim, a casca, o ovo, a gema, a clara. Se o homem sem Deus morrer, para onde vai a alma, para onde vai o espírito? O espírito volta ao Senhor, que foi ele que deu, e a alma vai para o inferno, lá, e o corpo vai ser enterrado. Mas se ele está ligado, intrinsecamente ligadinho, como o ovo, se esse homem pecar, se esse homem morrer, vamos ter que ir para o inferno, a alma e o espírito A carne desfaz. Mas aqui não tem problema não, fique tranquilo, só para pensar, tá bom? Então, entenderam o que é a visão tricotomista? Constituição de corpo, alma e espírito, espírito em contato com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, que passa a controlar essa alma que peca. Aí, como ela está em contato com esse espírito que está em comunhão com o Espírito Santo, essa alma vai viver uma vida santa para Deus. Amém? Entenderam agora? Sim. Amém? É a tricotomia que está explicando. Pronto. Corpo, alma e espírito. Pronto, é isso. Eu creio em corpo e alma, mas Esse espírito não é o Espírito Santo. não, é outra entidade. Ah, sim. É espírito de vida. É outra entidade que ninguém consegue explicar direito, que é uma entidade que está aí dentro. São duas entidades espirituais aí nessa visão: alma e espírito. Esse espírito tem conexão com o Espírito Santo. Pronto, que vai ter conexão
correção com a alma, para controlar essa alma, para ela viver uma vida santa. Amém? É difícil explicar uma coisa daquele. Pronto. Mas está tudo certo. Então, o nosso corpo é por onde o que acontece? A nossa alma se expressa. Irmão, como é que você percebe que um crente é crente de verdade? Vamos ler rapidinho. 1 Coríntios capítulo